Olá, gente, tudo bem? Aqui estamos novamente para falarmos mais uma vez sobre pregação. Estamos gravando alguns vídeos sobre pregação e queremos dar continuidade hoje. Hoje eu quero falar de um tema que é muito importante para aqueles que são pregadores, que estão começando. É bom sempre lembrar que nossos vídeos, eles não são uma aula, digamos assim, exaustiva, tá? Até porque se você tiver interesse de ter mais conhecimento sobre tudo que eu estou falando aqui, eu te aconselho a fazer um curso de teologia, que eu tenho certeza que ali você vai aprender de forma mais profunda e até com mais didática também. Então, assim, dentro da pregação, dando continuidade ao que nós estamos falando, é muito comum a gente ouvir falar que existe três formas de você botar a tua pregação no papel. A gente fala na homilética que existe aí a pregação temática, a pregação textual e também a pregação expositiva. Talvez quem me assiste está mais acostumado, ainda que não perceba, a ouvir pregações temáticas, principalmente no ambiente pentecostal, no ambiente neopentecostal, a gente percebe que existem muitas pregações temáticas, tá? E existe, talvez, né, em nosso ambiente também uma pequena, digamos assim, gama, né, de pregações de caráter textual, né, que são as pregações textual. E pouquíssimas são as pregações expositivas que nós vamos ver em nosso meio, né? A gente percebe isso porque a pregação, ela muitas das vezes, ela é servida de acordo com o público, de acordo com o público. A gente percebe que as pessoas, assim como na comida, isso pode variar de gosto para gosto. Na pregação também não é diferente. Alguns dizem que quem prega expositivamente numa igreja pentecostal, por exemplo, tende a perder o público. Eu não acredito que isso seja verdade. Eu acho que, penso que isso é mais uma cultura que se instaurou em nosso meio e as pessoas estão acostumadas. E de fato eu concordo, eu até concordo, que mudar de uma pregação temática para uma pregação expositiva realmente é uma montanha muito alta que você tem que subir. Mas afinal, o que é pregação temática, o que é pregação textual, o que é pregação expositiva? Vamos lá, rapidamente, só aqui pontuando, isso só deixando claro, qualquer livro de homilética, qualquer que seja, do mais simples ao mais complexo, vocês vão com certeza achar um capítulo que vai falar sobre o que é pregação temática, o que é pregação expositiva e o que é pregação textual. A pregação temática é aquela, como o próprio nome já fala, ela tem como sua base temas, ok? Você pode ver que o pregador ele pode usar um tema, tipo Deus é amor, o tema da pregação dele, e usar um texto bíblico, seja qual for o texto, de Gênesis, Apocalipse, ele pode pegar qualquer texto, desde que esse texto ele tenha no seu centro, digamos assim, ele tenha como uma frase ou uma palavra, alguma coisa que possa falar que Deus é amor. Como por exemplo, João 3,16, um exemplo ali fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Ali o pregador temático ele pode pegar, por exemplo, Deus amou o mundo e a partir daí ele pode extrair várias, digamos assim, vários subtemas para que ele possa assim formar a sua pregação temática. Já a pregação textual, ela se propõe, diferentemente da temática, não ficar presa a um tema, ok? Ela procura buscar um texto bíblico. Digamos que ele pregue novamente aqui João 3,16, só o versículo 16, tá, gente? Ele pode ali, dentro do versículo 16, extrair vários, digamos, pontos aonde ele acha interessante e assim formar a sua pregação textual. Ela é chamada de pregação textual porque ela extrai os seus pontos, ou seja, as suas argumentações dentro daquele texto que ele escolheu para pregar. Observe que na pregação temática, a sua argumentação ou pontos, quando eu falo pontos, eu falo aquilo que você faz, ponto um, ponto 2, ponto 3 e bota no papel, tá? É disso que eu estou falando de ponto, ou você também pode chamar de argumentação, porque isso aí pode variar, gente. Você, quando estiver lendo um livro de homilética, você vai ver que os autores eles vão usar linguagem diferente, mas é assim, de forma geral, eles querem falar a mesma coisa. O que muda mesmo são as palavras, entendeu? Que eles colocam diferente de seus livros, mas a ideia
é a mesma, ok? Então nós temos aí a pregação textual, ok? E temos também a pregação expositiva, tá? A pregação expositiva, ela já é um pouco mais complicada, tá bom? Um pouco mais complicada porque ela trabalha com critérios, entendeu? Que são mais, digamos assim, técnicos e que também exigem mais do pregador. Você pode ver que é muito difícil você ver alguém dentro de uma igreja, assim, uma igreja mais pentecostal ou uma igreja carismática, uma igreja neopentecostal, é muito difícil a gente ver pessoas que pregam expositivamente, tá? Então, gente, nós temos aqui apresentado esses três tipos ou essas três formas de sermões, tá bom? Então, vamos ver aqui rapidamente, ainda usando como material de apoio, o livro aqui, A Arte de Pregar, de Robson Marinho, onde ele vai aqui no capítulo aqui, 16 no caso aqui, ele vai falar, como eu falei para vocês, tá bom? Ele vai trabalhando, não sei se vai dar para ver, porque a claridade, a iluminação não é muito boa, beleza? Mas enfim, ele vai mostrar aqui, nesse capítulo 16, alguns tipos de sermãos. E também ele coloca aqui alguns pontos que eu acho interessante, onde ele coloca a vantagem e desvantagem do sermão. E eu vou encerrar meu vídeo falando um pouco rapidamente a vantagem e as desvantagens de cada uma dessas formas de se fazer o sermão, ok? Primeiro nós temos aqui sobre o sermão temático. Ele fala aqui, pra vocês terem uma ideia, o que ele entende como vantagem. Porque assim, tem muita gente que condena o sermão temático. Eu particularmente não gosto de sermões temáticos. Mas aí você pode perguntar, professor, será que eu posso pregar temático? Pode. Agora, é bom que você seja um pregador temático, mas tenha consciência do que você está fazendo na pregação temática. Mas vamos ver aqui algumas vantagens e desvantagens do sermão temático. Primeiro, a vantagem. Ele fala aqui que uma vantagem de se pregar o sermão temático, que ele tem maior variedade de assuntos, né? Ele tem maior facilidade para se preparar, né? Ele tem maior facilidade para alcançar objetivos, né? Ele tem um favorecimento do estilo literário. Então, você observa aqui que quem prega tematicamente, vou pegar pelo menos um ponto, porque o vídeo não quero que fique muito longo, que é a questão da variedade de assunto. Quem prega tematicamente, irmão, ele tem que ser uma pessoa muito criativa. A gente vê que o pregador temático, esses mais famosos que a gente vê por aí, eles são bastante criativos, têm umas ideias assim, eles conseguem tirar assim um assunto, um tema assim do texto, que às vezes você tem, você pensa, como é que esse cara conseguiu fazer isso? São pessoas extremamente criativas que conseguem pregar dessa forma. Mas esse método também, ou essa forma de pregar, também tem a sua desvantagem, que é, primeiro, o risco de secularismo, ou seja, você pode fazer o texto, que é um texto religioso, né? Um texto bíblico, acabar falando uma coisa que ele não quer falar. Aí, tipo assim, é o que a gente chama, você pode alegorizar, você pode espiritualizar demais o texto. Isso pode criar um problema sério. Outro problema aqui também que a gente vê é a questão do risco de intelectualismo, né? Onde ele fala que a preocupação excessiva de expor determinado assunto e de explorar ao máximo pode fazer com que o pregador fique só no plano das ideias e distante das necessidades humanas. Ou seja, às vezes o pregador está pregando um tema, ele prega, por exemplo, vamos dizer aqui, ele prega sobre o homem, um exemplo sobre o homem. O que é o homem? Aí ele pode, no púlpito, na hora que ele está pregando, falar, por exemplo, usando a ciência, só um exemplo, tá? Para falar um pouco sobre a anatomia do corpo humano, falar como é que o corpo humano ele se constitui, cada parte, né? Ele pode ali usar pequenas informações, assim como ele fala, intelectuais, que a ideia aqui é justamente fazer com que o público ele fique impressionado. Olha que coisa interessante, tal, o corpo humano tem, né, cabeça, tronco, membro, os olhos têm as funções disso e tal. Então, tu observa que é perigoso o sermão temático, porque ele pode levar você também a alguns exageros. Mas para mim, assim, o mais perigoso, aqui, apesar de ele não falar, mas para mim, o maior perigo que se tem de pregar tematicamente o perigo é fazer com que o texto bíblico ele diga uma coisa que ele não está fazendo. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre sermão temático, só sobre sermão textual e só sobre sermão expositivo. Eu vou pensar nessa situação, tá bom? Aí nós temos aqui o sermão textual, que eu já falei que é diferente. Lembre-se que o sermão temático é aquele que se tem um tema
O pregador escolhe um tema e a partir daí ele vai desenvolver os seus argumentos. Já o sermão textual, ele escolhe um texto e dentro desse texto bíblico é que ele vai desenvolver os seus argumentos ou as suas unidades do seu sermão. Qual é a vantagem de se pregar um sermão textual? Primeiro, ele fixa a atenção no trecho da Bíblia, que é o que eu estou falando. Você escolhe um texto, então você não vai sair desse texto, né? O teu trabalho todo vai ser baseado naquele texto bíblico que você leu. Então é uma vantagem, eu considero bom isso, né? É fácil de preparar, porque como você está dentro do texto, você não precisa ficar imaginando qual é a argumentação que eu vou usar aqui. Não, basta você ler o texto e ali dentro daquele texto você pode retirar várias verdades, entendeu? Vários significados, digamos assim, vários significados não, perdão, vários argumentos, ok? Que com certeza vão te ajudar bastante na preparação do sermão textual. Agora, quais seriam as desvantagens? Vamos ver o que o Robson fala sobre desvantagem, tá? Ele fala aqui sobre desvantagem. O texto pode conter mais ideias, né? O método não pode ser aplicado a todos os textos, né? O que mais ele fala aqui? Risco de artificialismo, risco de desinteresse e difícil aplicação prática. Então, como também no sermão temático, o sermão textual ele vai ter algumas dificuldades, ok. Mas assim, para falar aqui, botando os pingos no i, gente, ainda assim, com toda a dificuldade que você tem que pregar um sermão textual, eu penso que, na minha opinião, tá, gente? Eu não sou nenhum expert, mas assim, um pouco que a gente sabe, e se você conversar com qualquer professor de homilética, alguém que realmente tenha uma formação na área, ele vai preferir 1000 vezes pregar um sermão textual do que pregar um sermão temático, tá? E por último, para encerrar o vídeo, nós temos o sermão expositivo. O próprio nome já fala, expositivo. Por que ele é chamado de expositivo? Porque ele está expondo, né? Está expondo alguma coisa. O que ele está expondo? No caso, a Bíblia. Ele tá expondo o próprio texto. Ele está expondo a palavra como ela é na sua essência. A ideia do sermão expositivo é pregar a palavra na sua essência, ou seja, deixar que o texto bíblico que você leu, ele possa falar por si só. Mas aí, vamos ver aqui as vantagens que o Robson fala sobre o sermão expositivo. Primeiro, ele fala, garante a mensagem de Deus. Segundo, honra a Bíblia. Terceiro, alimenta a igreja. Quarto, alimenta e desenvolve o pregador. Observa que, claro, tem coisa aqui que também o sermão temático ele pode alcançar, como por exemplo, o sermão pode alcançar, por exemplo aqui, a questão de alimentar a igreja? Pode, mas é como eu falei, vai depender muito de como você trabalha esse sermão temático, porque também você pode trabalhar um sermão temático e pregar na igreja, e essa comida, digamos assim, ela está envenenada, porque tem sermão temático, gente, que às vezes a gente ouve por aí, algumas pregações temáticas, que a gente percebe claramente que o texto não está falando aquilo e o autor, porque ele é muito criativo, ele é muito bom, ele consegue passar aquilo e muitos acabam acreditando e aquela palavra que não está na Bíblia, que a Bíblia não quer falar, que a Bíblia não quer dizer, com toda certeza você vai criar um problema espiritual muito grande dentro daquela determinada igreja. Mas o sermão expositivo não. Como ele se mantém preso no texto, e a missão dele é expor o texto bíblico, é muito mais provável, ou posso dizer com toda certeza, que esse sermão ele vai trazer um alimento sólido e consistente para os ouvintes. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui sobre a questão da relevância do sermão expositivo, queridos, é quando ele fala aqui que alimenta e desenvolve o pregador. O que ele quer dizer com isso aqui? Que o pregador, quando ele tem o hábito de pregar expositivamente, porque isso aqui, gente, quero deixar claro, isso aqui é algo que demanda tempo. A gente não aprende a pregar expositivamente do dia para a noite. Isso leva tempo, ok? Mas quando o pregador ele começa a se esforçar, a treinar, que como eu já disse, pregar é prática, você tem que praticar, tá? Se você não praticar, se você ficar só lendo os livros, estudar e não praticar, então não vai adiantar esse teu esforço. Então você tem que praticar. Então o sermão
expositivo é prática. E quando você começa a praticar, isso vai levar você a se desenvolver. Por quê? Porque você vai aprender, eu vou falar um vídeo, vou gravar um outro vídeo à parte em relação a esse tema, sermão expositivo, mas você vai começar a entender que você, para pregar expositivamente, você tem que ler, você tem que estudar, claro, você tem que orar, você tem que pesquisar. Então, tudo isso só vai te fazer bem, porque você vai o quê? Crescer. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Vai se desenvolver intelectualmente, entendeu? Então, você vai começar a ver o texto bíblico, assim, de forma mais acadêmica, vamos colocar essa palavra, tá? De um texto, vai começar a ver o texto bíblico com mais responsabilidade. Então, a pregação expositiva, irmão, aí se a textual é melhor do que a temática, a expositiva, ela sobrepõe as outras duas, ok? E quais seriam as desvantagens? A desvantagem do sermão expositivo, digamos assim, primeiro que ele é difícil de preparar, não é fácil, é uma desvantagem essa que eu mesmo, eu confesso, a gente trabalha aqui, lá, mas a gente vê, quando olha os grandes, por exemplo, quando você vê pregadores bons, esses pregadores muito bons que estão no YouTube, pregam em igrejas assim grandes e tudo, você vê que a forma como ele desenvolve o texto é assim fantástico, mas aquilo ali não é fácil, mas ele já tem uma prática. Então, uma desvantagem é essa, é a questão que ele é difícil de preparar. Se eu disser aqui que é fácil preparar um sermão expositivo, eu estaria mentindo. E talvez seja essa a razão pela qual muitos pregadores preferem o temático do que o expositivo, porque ele é difícil de preparar. Outra questão que ele coloca aqui, exige mais tempo de preparação, ou seja, não tem como você fazer um sermão expositiva, como dizia um professor meu, numa sentada, não, em meia hora, 1 hora de relógio. Alguns professores meus chegam a dizer que o sermão deles, que eles pregam no domingo, de algumas denominações, eles levam pelo menos uma semana estudando para pregar de forma expositiva no domingo. Então, requer tempo. E, infelizmente, essa não é uma coisa que a gente observa que alguns pregadores do nosso ambiente pentecostal parece ter. Às vezes até tem, mas aí querem fazer de qualquer jeito, ou como eu costumo dizer, uma pregação ensine hoje, né, que bota lá o macarrãozinho instantâneo e com 3 minutos ele já está pronto, o macarrão pronto para comer. Pregação expositiva não é dessa forma, leva muito tempo. Ok, gente? Me desculpe aí pela demora do vídeo, entendeu? Porque às vezes eu até tenho o plano de terminar rápido, mas a gente percebe que os assuntos, uma coisa vai puxando o outro, é muito conteúdo, a gente tenta o máximo que pode aqui ser sucinto em nossa fala, mas aí acaba passando um pouco. Então, eu espero poder ter te ajudado em alguma coisa, tá legal? E tipo assim, como eu costumo dizer, compartilhe esse vídeo, tá legal? Assim, mande para pessoas simples. Isso aqui não é para gente que já é teólogo, que é formado, é para pessoas que, como eu costumo dizer, que infelizmente não tem esse acesso, não tem essa oportunidade de ter esse conhecimento, mas que tem um celular, né? Que tem, por exemplo, uma internet, e isso pode chegar lá no celularzinho dele, ele pode assistir e com certeza pode ajudar e esse irmão a melhorar dentro do ministério de Cristo Jesus, ok? Todos fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, se assim Deus quiser. Um abraço, fiquem todos na paz.